Brava Executive Search e Aliá Mentoring apresentam Café com Sal. Bem-vindos a mais um episódio do Café com Sal, o podcast que é feito aqui diretamente do Pocket Studio, no Shopping Parque da cidade. Eu tenho a honra de receber hoje aqui o José Dias, mais conhecido como Zé Dias, que foi durante muitos anos sócio-diretor do Demarest. E quando a gente pensa em Demarest, Zé, falando honestamente, eu sempre penso na tua figura. Cara super simpático, super aberto a conversar. É uma honra ter você aqui com a gente e conversar um pouco sobre tua carreira, até porque o nosso podcast fala muito sobre liderança, sobre gestão, obviamente também sobre negócios, mas é na verdade um olhar humanizado, digamos assim, muito próximo do que são essas pessoas, do que elas significam no mercado. Então, de novo, é uma honra ter você aqui. Saudações corintianas. Eu sei que a nossa fase não é a melhor do mundo, mas o Corinthians, para quem sabe, não tem nada a ver com isso. Corinthians é religião, né, Zé? É isso mesmo. Obrigado pela tua presença. Fábio, obrigado. É um prazer estar aqui contigo. É muito legal poder falar um pouco dessa história, ainda mais com outro corintiano. Aí, exatamente. Estamos em tá casa. Todo mundo em casa. Tamo em casa. Pena de quem não é, mas é sempre possível corrigir esse tipo de coisa, viu, pessoal? Sempre é tempo, são sempre muito bem-vindos. Mas vamos lá, Zé, super obrigado. Me fala uma coisa. Você sempre pensou em ser advogado na tua vida? Quando isso aconteceu para você? Você tem gente que fez direito na tua família? De onde veio essa inspiração? Zero história na família de advogado, e a história é até engraçada, porque eu sou filho de comerciantes, tenho um baita orgulho disso. Eu acho que o lado comerciante está aqui no sangue, e meus pais deixaram isso dentro de mim, com certeza, e me ajudam até hoje. E quando eu estava ali, né, terceiro colegial, bom, tem que fazer, né, o que você vai escolher? Tinha que tomar uma decisão. Super, eu tenho que tomar uma decisão, o que eu vou fazer? Aí fui fazer aquelas psicólogas, fiz teste. Teste de aptidão. Tudo que saiu era para fazer exatas. 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 Mas você gostava de matemática na escola, etc? Porque eu sempre fui uma negação. Adorava. Eu fiz direito, mas eu era uma negação em matemática. Adorava. Para mim, o mundo é um mundo de números. E aí eu fiz todos os testes exatos. Ela chegou ao final e fiz a pergunta fatídica. E você quer fazer o quê? Eu olhei para a cara dela e falei, acho que eu quero fazer direito. Essa foi o momento da decisão. Me explica por que eu respondi direito? Não tem muito uma lógica. Mas você tinha alguma referência? Era a sessão da tarde, não, assim, filme que você via? Não, nada. Irmão mais velho fez administração, o outro fez economia. Eu acho que parece que a sequência tinha que ser direito. Alguém precisa complementar para ajudar a família. Para ajudar a família, para cuidar do negócio. Sim. Um advogado tinha que sair. Bom, então foi assim que eu escolhi. Tinha nada a ver com o mundo direito, não tinha história nenhuma do mundo direito, e pelo contrário, todas as minhas aptidões eram matemática. Resulta que foi muito bom, porque eu encontrei no direito lógica. Para mim, tem um mundo do direito, quando a gente pensa no direito empresarial, a gente está o tempo inteiro em contato com números, o tempo inteiro olhando para o negócio do cliente. Então, deu certo. Sem dúvida. Juntei as duas coisas. Porque querendo ou não, para quem não sabe, o Zé, obviamente, ele está à frente da área, algumas áreas do escritório, né? M&A, que são fusões e aquisições, comércio internacional, relações governamentais, o societário. E isso está intimamente ligado com números, até porque no final do dia, você é um business advisor, vamos dizer assim. É isso. Né? E para ser business advisor, em qualquer setor, em qualquer conversa, você tem que ter alguma noção de números. Talvez tenha sido o motivo pelo qual eu não dei muito certo no direito, mas tudo bem, a gente tenta outras coisas, sempre é tempo. Né, Zé? Sempre é tempo. E me fala uma coisa, se você não fosse advogado, você seria alguma outra coisa? Você chegou a pestanejar em algum momento, seguir a linha dos teus pais? Ao longo até antes disso, né? Eu ia falar ao longo do meu período no escritório, porque eu tenho uma história que para o mundo atual é rara, mas eu chego lá. Antes disso, eu queria muito ter contato com o internacional. Sempre gostei muito de idiomas, outras culturas, ter contato com outras pessoas. Então eu cheguei a pensar, será que eu quero ser diplomata? Será que eu quero seguir alguma outra carreira que tivesse esse tipo de relacionamento? No final isso também deu certo, porque hoje eu tenho contato com gente do mundo inteiro, é um privilégio poder ter contato com presidentes de empresas de todo lugar.
Tá? Eu tenho clientes asiáticos hoje, da Europa, dos Estados Unidos. Você acabou suprindo esse desejo, realizando esse sonho aí através de outras ferramentas. Deu certo, mas quando fui fazer as minhas entrevistas para tentar um estágio, e não tinha história nenhuma de família, não tinha referência, não tinha nada. Desculpa te interromper, mas assim, para quem está nos ouvindo e nos vendo, o mercado jurídico nessa época, se você quisesse trabalhar em escritórios de grande significado, vamos dizer assim, ou de exposição no mercado, se você não tivesse algum relacionamento com alguém importante de mercado, a gente fala muito do QI na época, né, da indicação, etc. e tal, fosse parente de algum cliente, tivesse alguém no Poder Judiciário, era complicado entrar, né? Era uma briga de foice. Super difícil, assim. Super difícil. E o mercado super concentrado. Então, eu até te digo que quando eu estava na faculdade, por desconhecer tudo isso, eu desconhecia o mundo dos grandes escritórios. Naquele momento não eram tantos grandes escritórios. Verdade. Tinha o Piro Neto, tinha o Demarest, estava surgindo ali um Tosini, o Machado Mera, era isso. O resto era balcão de fórum, o resto era um escritório que tinham excelentes boutiques, grandes bancas, mas que tinham um foco muito, muito menor. Como escritório full service eram esses. E aí eu fiz entrevista na Câmara Alemã, porque eu estudei alemão pensando que, assim eu arrumo um emprego, né? Mas por que alemão especificamente? Desculpa te interromper. Porque a cidade de São Paulo é a cidade que tem mais empresas alemãs em uma cidade fora da Alemanha. Olha só, eu tenho ascendência alemã, não sabia disso. É isso. Que tem mais empresas alemãs fora da Alemanha. Se você souber falar... Eu chutaria o Sul, por exemplo. Não, é São Paulo. São Paulo. Se você souber falar alemão, você tem um emprego. Pelo menos era assim há 27 anos atrás, 20 anos atrás. Outro mundo. Hoje eu não sei. Hoje é bem, talvez, muito mundo mais plano. Mas enfim, fui atrás de conseguir estágio e sempre fui muito mal nas entrevistas. Ia mal. Apesar de ter tava lá na São Francisco, uma ótima formação. Não tinha um jeitão bom para entrevistas, tá? Mas você diz o quê? Para falar sobre tua experiência, obviamente que era pouca, a tua comunicação, porque você é um cara mega comunicativo, né? Se não era essa a questão? Eu não sei, não caía bem. Tá. Eu seguia todos os processos, chegava na última hora e escolhia um outro. Eu, nossa, mas sabe porque eu sou baixinho, gordinho? Tem alguma coisa comigo que não funciona. Mas enfim, eu fui fazendo entrevistas e eu tive uma experiência incrível. No mesmo dia, eu fui fazer uma entrevista no Pinheiro Neto e no Demarest. Nos dois. Nos dois. Parênteses, para quem não sabe também, 2 dos escritórios mais tradicionais do Brasil, da América Latina, e que tem uma questão até própria do ponto de vista de quem nasceu primeiro. A gente não precisa entrar nesse detalhe, não vamos mas entrar tem esse detalhe. papo. Né? Mas aí eu fui fazer a entrevista com a Clemência, que era a pessoa, uma referência dentro do Pinheiro Neto. Todo mundo que trabalhou lá, fez estágio da minha geração, sabe quem é Clemência. Hoje eu tenho o prazer de conviver com ela no CESA, o Centro de Estudos da Sociedade de Advogados. E aí, no mesmo dia, fiz a entrevista com o Orlando Giacomo, grande figura também do Demarest. Ou seja, 2 jedis. 2 jedis, 2 certamente do Conselho Jedi dos escritórios de advocacia. Nenhum dos 2 deu certo. Não funcionou? Não funcionou. Eu fui lá, depois eu vim a descobrir que o meu... Claro que do lado do Demarest, talvez, no Pinheiro Neto tenha tido outro fim, mas o meu currículo passou a fazer parte de uma pilha enorme de currículos que ali estava. E o tempo passou, sei lá, acho que 4 meses depois, eu tinha uma amiga da faculdade que estagiava no Demarest. E aí ela virou para mim e falou assim, Zé, vamos lá, nós estamos precisando de alguém na área bancária. O que fez diferença? Fez diferença ter uma pessoa que me conhecesse no dia a dia, que tivesse uma confiança, que tivesse acreditado em mim ali no convívio da faculdade, falou assim, vai lá. Quer dizer, eu boto o meu nome em jogo porque eu conheço o Zé. Pode contratar o cara. QI. Você tinha ideia do que era o bancário? Ninguém tem ideia nessa fase. Nem ideia, mas zero ideia. Né? Eu fui lá perguntar, o sócio era o Portela, Roberto Portela. Eu queria trabalhar com direito internacional também. Ele falou assim, isso é uma coisa que tem lá nos livros, a gente aqui nas opiniões
lembra disso, mas o seu trabalho não é esse. O dia a dia é outra coisa. O seu dia a dia é outra coisa. Você vai precisar entender do direito civil, societário, e é isso que vai construir o teu trabalho aqui dentro. Mas enfim, foi assim que a história começou, entendeu? Quem foi teu primeiro gestor, vamos dizer assim, sócio da tua área? Foi alguém de impacto na tua carreira? Até porque é o seguinte, a gente, para quem também de novo não sabe, o Zé é muito conhecido no mercado e principalmente no escritório por ser um grande gestor, né? Obviamente entrega trabalho de qualidade, clientes de qualidade, mas sempre alguém com um olhar bastante humano sobre as relações. A gente sabe disso, o mercado sabe disso. Isso vem da tua personalidade ou vem de influência de gestores ou mentores importantes que você teve na tua vida? Olha, eu acho que aí essa é uma história bem bacana, Fábio, porque eu acho que com o Demarest eu tive um presente. E o presente de poder ter várias pessoas que me inspiraram. E aí na minha cabeça ali, né, pequenininho, chegando, tal, sabendo nada daquele mundo, eu fui olhando para cada um, pensando qual é a qualidade que cada um tem. Então, Portela era um cara muito bom para captar clientes, muito criativo. Mas aí tinha o Altamiro, que é um fenômeno do direito, uma pessoa extremamente profunda, um grande líder da história do escritório. O Rogério era um cara que tratava o cliente como ninguém. Você tinha o Fernando Cury, que era um cara super organizado, um cara que, em termos de disponibilidade, atenção, entrega, incrível. Eu certamente estou esquecendo aqui, mas o que eu fiz foi olhar para a qualidade que cada um tinha, tentava ser um mini-me daquela qualidade. E foi assim que eu fui construindo a minha carreira, a minha personalidade. Então eu diria que foram várias pessoas que me inspiraram, foram vários mentores que eu tive, porque de fato as pessoas, hoje se fala muito de diversidade, né? Eu acho que indiscutivelmente a diversidade ela traz valor para os nossos negócios. Cientificamente comprovado. Cientificamente comprovado, é um fato, é um dado. E ali, tá bom, não era uma diversidade tanto de gênero, tinha a Maria Lúcia com mas uma diversidade comportamental, que é fundamental também. De comportamento, de personalidade, de qualidade, e isso tudo é um prato cheio. Então hoje o que eu falo pra molecada é, aproveita. Isso aqui é falando ali agora, olhando para a turma, aproveita, porque o maior prato cheio que a gente pode ter é aproveitar as oportunidades que a gente tem ao longo da vida. Você tem um chefe que é um chato, muda o teu chefe. Olha o desafio legal que você pode ter. Tua empresa está num momento difícil. Essa é a minha história do Demarest. Eu fiz agora 27 anos de escritório. Comecei como estagiário lá. E eu vi muitos dos meus amigos que saíram, que foram para bancos, que foram para outros escritórios, que abriram abriram floricultura, pintores, teve de tudo. Só que eu fiz a minha decisão, que era o seguinte: eu acho que eu sempre posso aqui colocar um tijolinho a mais e ir mudando esse lugar para que ele seja um lugar que me faça feliz. O resto das coisas vão vir, vai ser consequência. Se eu estiver feliz aqui, para mim tá bom. Então foi assim que eu fui empurrando. Eu digo que essa é uma história mais incomum hoje, e não quero dizer que ela é mais bela, não. Sim, eu acho, é a minha. E eu acho que tem outras histórias de pessoas que têm carreiras fantásticas que foi estagiário em 3 escritórios, depois advogado em outros 4 e sócio em mais 2 ou 3. Também pular de galho em galho todo mês, eu te digo, se olha um currículo assim, não me chama atenção. Ponto importante, vamos falar disso depois. Tá? Mas, mesmo quem eu acho que tem essa carreira em vários lugares, é uma história super bacana também, é uma história de sucesso, claro. Então não tem mais bonito. Cada um sabe o que te faz feliz. Exatamente, Sim. Cada um sabe o que te faz feliz. E se você não está feliz, e você acha que não dá mais para fazer nada naquele lugar para te trazer felicidade, aí sim chegou o momento. Mas pelo menos tenta as opções que estão na mesa, ou cria opções. Você tocou num ponto fundamental, e desculpa te interromper, porque é o seguinte: a parte do ambiente do recrutamento, eu trabalho muito com mentoria de carreira. E quando você faz mentoria, por exemplo, de gente que é executiva de mercado, ou está nesse nível de alta gestão, as pessoas têm uma dificuldade tremenda, Zé, em falar sobre si como gestores.
São perguntas importantes para quem está nos vendo e ouvindo, em processos seletivos, é como você se vê ou como você opera como gestor ou gestora. E as pessoas têm uma dificuldade enorme de colocar isso na mesa de forma prática, porque não param para pensar nisso. Porque muitas vezes fazem isso o quê? Intuitivamente. Então, intuitivamente, muitas vezes funciona e outras vezes não funciona. Mas, invariavelmente, você percebe fazendo certos exercícios que o que fica impresso nessas pessoas são os estilos dos gestores com os quais elas conviveram, trabalharam e o que elas elegeram absorver e elegeram deixar de lado, claro, porque ninguém é igual a ninguém. Sim. Então esse é um exercício importante, o seu depoimento também, obviamente, também é importante, porque isso é fundamental para a gente se definir quando a gente chega num certo patamar de carreira e como seguir adiante. Porque a conversa hoje no mercado, mais do que conhecimento técnico, óbvio que é importante, é como a gente é com as pessoas. Sem dúvida. Como desenvolver pessoas. A gente está numa cadeira de líder, porque o trabalho que a gente precisa entregar, ele precisa de uma equipe, senão a gente não estava nessa cadeira. E como fazer esse time funcionar? Eu acho que você fez lembrar aqui de duas coisas diferentes, né? Acho que foi uma grande dor que eu tive na minha carreira e outro, talvez, o que eu diria para as pessoas hoje que estão começando e estão querendo buscar, né? Mas disso que você falou, uma das grandes dores que eu tive no começo, principalmente quando eu comecei, né, a sair daquele momento de estagiário para virar advogado, que você começa a ter uma equipe, você começa a formar pessoas, uma grande dor que eu tinha é que eu queria que todos fossem iguais a mim. Isso é um erro gigantesco. Eu sofria com isso. Ninguém tem que ser igual a mim. Ninguém tem que fazer o trabalho igual a mim, ninguém tem que escrever como eu, tem que pensar como eu. Pelo contrário, quanto mais hoje eu recebo de volta com quem eu trabalho, para mim melhor. Mas foi um processo para eu chegar nisso. Você acha que esse é um dos fatores, desculpa te interromper de novo, que obviamente foram base ou motivadores ou mola propulsora para você ser o sócio-diretor do escritório por muito tempo? Eu acho que talvez o dado por trás disso, e muitas pessoas repetem isso, é um soft skill que eu acho que é fundamental hoje em qualquer carreira, em qualquer lugar, que é a inteligência emocional. Tá? Tem muita gente que fala, o Zé é inteligente, ele entrou na São Francisco, não sei o quê. Beleza, põe isso de lado. Acho que isso... A gente tem um bom número de inteligências, né, por aí. Um bom número de inteligências. Eu acho que assim, o que realmente fez muita diferença é esse lado emocional, de me conectar às pessoas, de ouvir as pessoas, muitas vezes sofrer, porque quando eu assumi, né, para chegar no cargo da administração do escritório, quando alguém falava alguma coisa que estava errado, era como se estivesse falando mal de mim. E eu sofria com aquilo. Você não pode ser assim. Você fulanizava aquilo, né? Eu fulanizava. Tem tudo a ver comigo. Tem a ver comigo. Não é. Às vezes a coisa está errada porque ela simplesmente está errada, ponto. Ou simplesmente porque você precisa... tá errado, então deixa eu mudar um pouquinho para cá e já deu certo, né? Você vai lá, ouve a pessoa, dá um abraço, e na verdade o que ela queria era só o abraço, ela não queria realmente... O problema que estava errado, só o abraço já fez com que aquilo deixasse de abraço, então, de estar errado. Então eu acho que assim, o emocional, ele é fundamental na carreira. Eu acho que eu já vi ao longo dos tempos advogados brilhantes, pessoas muito capazes, mas que não foram e não chegaram tão longe, simplesmente porque não tinham emocional. Falando nisso, você mencionou aqui, você está, né, há 27 anos no Demarest. Hoje o mercado fala muito, toda revistinha que você olha, timeline, rede social, etc. e tal, empreendedorismo. Você não é ninguém se você não empreender. Dá a impressão que quem não empreende virou, né, a escória do mundo. E eu brinco muito que eu chamo isso do empreendedorismo como sintoma. Todo mundo precisa ser empreendedor, etc. e tal. Quando eu olho para alguém que está há 27 anos no mesmo lugar, e muita gente me pergunta isso, né, em processo seletivo, né? Por que você privilegia? A pessoa que pula muito é pula-pula, não tem comprometimento, não entrega os projetos, ou quem fica é acomodado, está há muito tempo, tem uns vícios enraizados, etc. e tal. O quanto do empreendedorismo que se fala por aí, ele não pode ser feito dentro do ambiente que você está, para você poder viver a mesma empresa, o mesmo escritório, o mesmo business, diversas vezes e de maneiras diferentes. 100%. É por isso que eu tinha falado, né? Você me fez lembrar duas coisas. Uma foi da dor e a outra, o que eu posso falar para essas pessoas que estão começando hoje? Eu acho que
a inteligência emocional, o empreendedorismo, seja no mesmo lugar, em lugares diferentes, todos procura pela palavra soft skills, né? Eu acho que assim, principalmente no mundo, não vou dizer principalmente, no mundo dos advogados, eu acho que a pessoa hoje, quem está começando, tem que ser tech savvy. Essa pessoa tem que gostar de tecnologia. Fluência digital. Se ele achar, fluência digital, se essa pessoa achar que ser advogado é aquela coisa tradicional que vê no filme, que vai lá e fala, e as pessoas ouvem. Não, já desde a minha época eu não tinha que falar, tinha que escrever. Seguindo a vida, é o seguinte, hoje, o que fará a diferença do advogado do futuro é a sua proximidade com a tecnologia. Porque a tecnologia vai mudar a nossa profissão como mudou a minha. Quando eu entrei no escritório, eu sou velhinho, mas não sou do Telex, eu fui depois, eu sou da fax. Fax. Aí você recebia um fax, eu tinha uma semana para responder o fax. Sim. Mas isso. Também não podia demorar muito tempo, senão aquele papel apagava. Isso. Eu estava aqui agora, quando a gente ia começar, eu falei, eu recebi aqui uma mensagem do banqueiro, preciso ligar para ele agora. Sim. Então, quer dizer, você me lembrou de uma coisa que a gente esperava. De 1 minuto. A gente mandava o fax e ligava para a pessoa do outro lado e chegou. E você ouvia o pessoal batendo palma do outro lado da primeira vez que recebeu. Era um negócio incrível, que é uma revolução absurda. Incrível. Para a época, né? Hoje está tudo aqui. Sim. Em segundos. E o cliente espera isso. O cliente me liga hoje de manhã, antes de vir para cá. Pô, Zé, você atendeu o telefone direto? O que você esperava? Eu atendo o telefone direto, é o meu telefone. Né? Ele ligou pro telefone do escritório. Eu acho que hoje em dia é raro alguém ligar pro telefone do escritório. Sim, imagina, fixo. Todo mundo fixo, né? Acho que nem eu sei falar direito meu telefone, mas... Que é o papo do ponto de táxi, né? O papo de táxi. Outro dia eu falei com um taxista, eu falei assim, cara, por que você ainda tem um ponto de táxi e aquele telefone fixo? Ele falou, não, porque há um contingente da população que não tem a tua idade, tem bem mais que a tua idade, que vai ligar no telefone do ponto, aquela senhora, aquele senhor que tem sempre a mesma rotina e vão privilegiar chamar a gente porque tem esse telefone. Mas os nossos clientes hoje não vão mais ao ponto de táxi. Não vão. Te garanto, todos eles estão aqui no WhatsApp e querem velocidade. Falando nisso, quando eu olho, por exemplo, para a marca Demarest, principalmente nos últimos anos, ela me parece uma marca, apesar do tamanho, muito flexível e ágil em relação a inúmeros assuntos. Eu, na época, inclusive, fiz uma entrevista com o diretor de RH da época do escritório de vocês, que na época a gente brincou até que foi um furo, que o Demarest anunciou primeiro que todo mundo do mercado, que ele ficaria home office por um tempo. Sim. Você lembra disso na pandemia? Lembro. A gente fez essa entrevista, circulou no mercado jurídico inteiro, etc. e tal. Você falou agora, por exemplo, do celular. A nossa vida mudou completamente. Por exemplo, meu pai foi executivo de uma multinacional alemã, que tem essa questão da Alemanha em casa, etc., durante muitos anos. Só que, obviamente, a fábrica ficava em Guarulhos, ali em Cumbica, na região de Cumbica. Sexta-feira, o trabalho acabava ali. Então havia um distanciamento físico, inclusive, Entendi. E uma separação da vida pessoal dele com a vida profissional. Então, a partir de sexta-noite, ele tinha a vida pessoal. Só a vida pessoal. A vida profissional ele só podia retomar na segunda-feira. Hoje em dia, essas coisas se misturam o tempo inteiro. Não tem um momento onde você não consiga misturar vida pessoal com profissional, porque o teu trabalho, de certa forma, está aí. Seguindo. Como você dimensiona a tua agenda para ter uma vida saudável, poder se desconectar em algum momento, curtir família, curtir o nosso Corinthians, curtir o que você gosta de curtir e não deixar os pratinhos cair? Você tem algum segredo para isso? É intuitivo? Como é que é a tua agenda? Isso me fascina, esse tipo de papo. Então, acho que tem algumas coisas aqui. Uma delas é treinamento. Quando eu assumi a gestão do escritório, o escritório é parte de uma rede de escritórios internacionais chamada Lex Mundi. Tem um escritório para o país, o Demarest é o único no Brasil. E uma das coisas incríveis dessa rede é treinamento. Então, boas práticas. Boas práticas. Eu fui participar de treinamentos para gestores de escritórios. E aí você pode imaginar aqueles mega escritórios, né, internacionais, a experiência que você tem de ter contato com essa turma. E um dos treinamentos que se dá para gestores de escritório é o seguinte: para que você consiga equilibrar o volume de trabalho que você tem, a quantidade de coisas que você tem, você vai ter que se forçar a adicionar certas outras coisas na sua vida. Então você vai ter que fazer mais coisas ainda. Então você vai ter que buscar coisas que te dão prazer.
Então, uma das coisas que eu gostava é, às quartas-feiras, inclusive tinha um descontinho no cinema, eu ia com a minha esposa, Sim. toda quarta-feira ia ao cinema com a minha esposa. Então, durante o horário do cinema, eu parava. E aquilo eu me forçava. Lógico que eu ia ver uns filmes que tinha que ter muito tiro, que tinha que ter muito, para eu poder me acalmar. Ah, você curtia. Isso, então tinha que ter muita coisa. Um Tarantino é bom. Isso, um Tarantino perfeito para eu poder me acalmar. Sim. Enfim, além dessa questão de você equilibrar com coisas que você goste, tem que ter uma proteção mental que você tem que estar consciente para isso, né? Você tem que um pouco, isso eu fui aprendendo com o tempo, porque eu exagerei. Claro. E é uma habilidade, né? Você precisa treinar. Você precisa treinar. Você tem horas que você tem que saber que tem que parar. E tinha um tempo da minha carreira, Fábio, que eu acreditava que eu era invencível. Eu acreditava que eu podia trabalhar literalmente 18, 19 horas todos os dias e ia dar certo. Dormir pouco, toma uma Coca-Cola de manhã, tá de pé, tchau. Vai. Nem café toma, vai embora. Eu não tomo café porque todo mundo que trabalha comigo acha que é melhor eu não tomar café. Melhor não tomar café. Tá bom, tá registrado aqui, tá gravado. Aqui não sabe. Já é agitado o suficiente sem café. Então, eu realmente fui aprendendo um pouco com esses treinamentos. E uma outra coisa que sempre me ajudou, eu, como um bom ateu, tenho o meu santo da agenda. Você é ateu? Quero saber disso depois. Tá? Quem que é o santo da agenda? O santo da agenda é o seguinte. Uma das coisas que mais pressiona os advogados hoje em dia é a questão da agenda do trabalho. Então, tem lá um advogado que está na equipe, um sênior, um júnior, ele tem 3 chefes. E aí todo mundo quer marcar as coisas ao mesmo tempo. Só disso acontecer, ele já entrou em crise existencial. Ele já começa a sofrer, tudo vai acabar. Calma. Vai dar tudo certo. O santo da agenda vai te ajudar. As coisas se administram. Não sofra por antecedência. É claro que hoje eu estou numa posição em que é mais fácil para o santo me ajudar, porque no final eu tenho time, eu tenho gente muito legal que trabalha comigo e que pode... Microfone mais perto. O microfone mais perto. Tem muita gente que está ali perto de mim me ajudando a entregar o trabalho para o cliente. Agora... mesmo quem não está nessa posição, a primeira coisa é calma. Segundo, mesmo com o mundo que tem hoje, que todo mundo quer as suas coisas na hora, naquele momento, daquele jeito, existe espaço para acomodar um pouquinho mais para cá. Negociar. Tem a ver com saber dizer não? Claro, com profissionalismo, com tom. Mas saber dizer não e elencar o que de fato é prioridade. E tem a ver com o banco de créditos. Sabe qual é o banco de créditos? O cara te ligou tantas vezes, a qualquer hora, em qualquer momento, e você sempre atendeu ele, que tem hora que você tem o crédito. Tem que contabilizar. Você contabiliza, você vira e fala assim, meu caro, eu não consigo, dessa vez não consigo nessa hora, nisso aqui. Pode ser à tarde, pode ser o dia seguinte, você tem crédito. Você sabe que um grande professor Se você fez crédito, você tem crédito. Ótimo ponto. Um grande professor meu de negociação, uma vez me ensinou uma brincadeira que ela é fácil, simples, mas que acaba funcionando. Você é prestador de serviço, eu sou prestador de serviço também. Quando você manda uma proposta para um cliente, ainda mais hoje, por exemplo, que vai resvalar numa área de compras, e a gente entende com toda a empatia do mundo que quem trabalha em compras, às vezes a meta, a bonificação do profissional, está atrelado ao quanto aquele profissional precisa reduzir do custo daquela proposta, daquele valor, etc. e tal. Então ele fez um jogo que ele chama do jogo da parceria. Então, por exemplo, quando você manda uma proposta para um cliente, o cliente vai negociar contigo o prazo, vai negociar contigo o valor, vai negociar inúmeras coisas relacionadas ali ao SLA, etc. Então, onde sem você perceber, você já cedeu 3, 4, 5, 6 coisas. E do outro lado, nada. Mas sempre o nome, a nomenclatura parceria, ela é jogada à mesa assim como qualquer coisa fosse. Então ele me ensinou essa brincadeira da gente tentar chegar ao máximo num placar que no final das contas é 0, ou empate, ou 1-1, ou 2-2. Então ele fazia sempre essa brincadeira no curso de negociação. Olha, Mr. Client, o fulano de tal. Eu cedi para você em 1, 2, 3 pontos. Em qual ponto você vai me ceder? A gente não faz isso. Então acho que tem a ver com essa principalmente como prestador de serviço. Como prestador de serviço. E aí do outro lado, não é que é constranger a outra pessoa, não. Acho que é abrir os olhos para ela um pouco do que assim, poxa, a relação comercial
e na nossa cultura isso é um pouco difícil, mas ela não é tão desigual assim, e nem deve ser. É isso, temos que usar os nossos créditos. Claro, e até porque a gente quer estar motivado para defender aquele cliente, trabalhar com aquele cliente, representar aquela marca daquele cliente no mercado. Tem muito a ver com isso. Eu né? concordo totalmente com essa lógica. Ô Zé, você é um cara que tem sonhos? Tem algum sonho na tua vida que você pretende realizar que você ainda não realizou? Putz, boa pergunta. Eu sou bastante realizado do ponto de vista familiar, de carreira, sair, né? Todo mundo brinca, pô, sair de Santo André, né? Hoje na posição que eu tô. Eu acho que um sonho que eu tenho é poder ajudar um pouco mais a sociedade. Durante um tempo, tinha na minha cabeça, eu quero ir para o setor público. Repetir isso para muitas pessoas, né? Não para ser político, nunca para ser político, mas para ser gestor público. Tanta coisa aconteceu que eu acho que me tirou um pouco esse caminho, a vontade de seguir por esse caminho. Tá. Mas esse era um sonho importante. Mas esse é um sonho importante. Algum pessoal? O pessoal, eu acho que o meu sonho é ver meus filhos crescerem e que eles façam o que eles quiserem. Quantos anos eles têm? O mais velho tem 17, vai fazer 18, está entrando na faculdade esse ano. Ele não conta para o pai de jeito nenhum o que ele vai fazer. Eu acho que ele deve ter a mesma questão que eu, que talvez seja no último. Você já mandou ele fazer algum teste de aptidão? Não, vou falar. Uma boa. Vou pedir para indicar umas pessoas. Você me indica umas pessoas, sim, sabe? Sim. E a minha filha que tem 15 anos, ela tem mais drive, assim. Já tem questão de perfil. Questão de perfil. Já está mais que definido. Não está tão definido, mas Mas tem uma linha. Tem uma linha. Tá. Falando nessa idade, já que esse tema está na mesa da tua casa, né? Se o Zé, não daquela época, né? Mas assim, o Zé de hoje, né? O Zé fosse nessa idade hoje, tivesse essa idade hoje, que conselho você daria para o Zé se ele estivesse entrando no mercado de trabalho hoje? É um mundo completamente diferente do que a gente viveu. Muito diferente. Eu acho que eu acredito sempre numa evolução do mundo e da sociedade, né? Agora, essa evolução ela nem sempre é linear. Então, quando eu comecei a minha carreira, que era a década de 90, era um momento que, das privatizações, um monte de trabalho, os escritórios, a globalização, o mundo querendo ficar junto, guerras acabando, né? A guerra que existia era a guerra da Bósnia. A internet, o que é esse negócio de internet? Olha a diferença, né? E nem 30 anos passaram. Então eu acho que a gente está hoje num momento de uma crise de sociedade, né? Como onde está a verdade, né? Qual informação é verdadeira? Como é que eu acredito? Como se consome informação. Como se consome informação. Isso é um dado completamente novo, né? E a ética, desculpa te interromper, que gira em torno disso. E a ética que tem... Isso está nas relações humanas. As relações humanas são baseadas nas informações que a gente tem. Ao mesmo tempo, a gente tem a tecnologia. Você tem o Chat GPT. Que te digo, se você pedir para ele um contrato, ele vai te dar um contrato razoavelmente bom. Sim. Ele vai te dar. É um mundo externo, guerras, acirramento de conflitos entre superpotências, tudo mudou. Ali a gente sempre acha que a crise do momento é sempre a pior crise, né? Sim. Então depois que passou, claro, então, a gente é prisioneiro do momento, é normal. É humano, é prisioneiro do momento. Mas eu acho que as pessoas, elas acham que tem que se conectar mais com o ser humano. Então talvez e aqui eu não vou falar nada que é uma coisa para um advogado, eu vou falar que eu acho que vale para alguém que está buscando o mercado. Que está buscando o mercado. Tem que se conectar com o ser humano. Trabalho, honestidade. É isso. Ética. É isso que tem que entregar. Back to the basics. Você sabe que você falou um negócio que me agrada, não é à toa que a gente se dá bem, mas o fato é o seguinte. Eu tenho uma preocupação grande com esse bololô, vamos falar assim, de hashtags que estão por aí. Eu vejo na juventude, não só na juventude, mas principalmente na juventude, que a gente adora, tá? Ninguém tá aqui para demonizar e dizer geração isso, aquilo. Eu até acho meio ridículo você categorizar as pessoas pelo modelo de iPhone que elas usam. Mas enfim,
Acho isso raso pra caramba. Mas o fato é que essa juventude hoje consome e tem uma necessidade dita pelo marketing, de certa forma, inclusive o marketing de carreira, de mercado, de que você precisa saber de todas essas hashtags ao mesmo tempo, senão você não é viável. Isso é consumido em cursos de meia hora e de 15 minutos online, etc. e tal, e está desviando a atenção dessa turma para coisas que são fundamentais e eles não estão cobrindo, e não é culpa deles. Disciplina, foco, empatia, persistência. Se aprofundar em certos temas, não dá para ser profundo em tudo. Claro que a gente vai ter um conhecimento que seja um pouco mais raso, mas do que está por aí, de todas essas hashtags, claro que é importante. A gente precisa ser, né, de alguma forma, entender o que está acontecendo ao nosso redor. Estamos antenados. Mas isso o que tem nos que acontecer. define, essa essência importante, isso não está sendo treinado, não estão dedicando tempo a isso. Você concorda com isso? Totalmente. Eu acho que assim, voltar a essa base do ser humano é fundamental. Que é o que a tecnologia, de certa forma, privilegia também. À medida em que ela faz a automatização, ou automação, digamos assim, de diversas práticas, por outro lado, te dá espaço para um fator humano que é fantástico. Essa combinação é poderosa. Só que a gente vê o pessoal não investindo nessas questões básicas que você falou, que é o que formam, de fato, um verdadeiro e bom profissional, justamente por causa dessas inúmeras distrações que o mundo de hoje oferece. É curioso, né? E preocupante, na minha opinião. Penso a mesma coisa em relação ao meu filho, etc. Não, eu acho que realmente tem muita informação. Quando tem muita informação, separar o que é realmente importante fica mais difícil. Sim. Fica mais difícil. Antigamente a gente tinha uma dificuldade que era outra, né? Era acessar a escolher informação. Também a área que seguir. Hoje a gente tem dificuldade de limpar, é o que você falou. Abandonar todo o resto para eleger uma ou duas, ou no máximo 3 para seguir. Zé, pergunta polêmica agora, tá? E rodem com todos os meus amigos, com todo mundo que eu converso. Qual é o maior ídolo da história do Corinthians para você? Putz. Pergunta é boa. Assim, quem me firmou como corintiano foi Sócrates. Sim. Não podia ter um nome melhor. Sim. Inclusive o filho dele é mais jovem que eu, mas estudou na São Francisco. E o apelido era Alce. Mas por que Alce? Alcebiades, né? Filho de Sócrates. Mas o Alce era uma grande figura. Não sabia disso. Sócrates. Eu acho que eu fico com ele, apesar de que é difícil você brigar com o Neto, o Marcelinho. O próprio Cássio tem uma vertente enorme agora, porque assim, parece esquisito, mas o que ele conquistou. Depois do nosso 4 de julho na Libertadores, eu estive em Tóquio, vivi aquele momento único na minha vida. Que momento seria esse, Zé, se puder refrescar a memória aqui? O Mundial, né? O Mundial, que é uma parte dos ouvintes não conhece. Não, mas tudo bem, nós somos inclusivos, pluralistas, então fiquem à vontade, a audiência é sempre bem-vinda. Zé, obrigado pela tua participação. Peraí. Só antes de terminar. Você quer me perguntar alguma coisa? Eu quero. Corta, eu disse fugir. que eu não tomo café. Não, tá. Você percebeu que eu não toquei aqui ao longo da nossa conversa. Eu não tomo café, mas café com sal, pô, não dá. Da onde vem esse nome, Fábio? Você quer saber? Quando você me convidou para falar, é um podcast. Por que esse cara tá me chamando? Por que esse cara tá me chamando? Deve ser horrível, né? As pessoas não sabem. Sim, provavelmente. Nunca provei, tá? E nem pretendo provar. Mas as pessoas não sabem o meu apelido de criança. E quem me deu foi um grande amigo meu, irmão, que inclusive já foi meu sócio em alguns negócios, que é o Daniel Pfefferbaum. Um beijo, Dani. Me deu o apelido de Sal quando eu era criança, por causa do meu sobrenome, do Salomon, etc. Então eu sou sal para todo mundo, menos no mercado. Eu tomei coragem depois de 40 e tantos anos. Eu falei, quer saber? Deixa todo mundo saber que eu sou sal também, não tem problema nenhum. Vivemos a era da vulnerabilidade, não tem problema. E acho que foi um nome charmoso e divertido pro nosso podcast. Mas é isso, tá? Então em primeira mão é isso. Adorei agora. Pode beber. Pode beber porque tem água aí. Obrigado por tudo, meu amigo. Valeu. Sempre te chamei de Fábio. Valeu. Turma, obrigado por tudo, obrigado prazer. pela audiência. A gente continua aqui sempre falando de empreendedorismo, com gente super bacana de mercado, que tem muito o que trazer, a ensinar pra gente. E até o próximo episódio. Obrigado, pessoal.